Aí está você, mais uma vez, tropeçando na mesma pedra. Não me diga que foi coincidência. Vamos encarar. Já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros? É falta de aprendizado? Ou talvez seja falta de vontade de aprender? Vou te contar uma verdade que pode doer. O problema não está no mundo, nas circunstâncias ou no alinhamento dos planetas. O problema está em você, na sua mente, na sua insistência em repetir padrões como um disco riscado. A filosofia estoica deixa isso muito claro. Se você não for capaz de olhar para dentro e assumir sua responsabilidade, vai continuar preso no mesmo ciclo vicioso. Então, pare de se justificar. Pare de culpar o destino. É hora de encarar o verdadeiro adversário, suas próprias escolhas. Sinceramente, quantas vezes mais você precisa tropeçar para entender que o problema não é a pedra, mas a maneira como você caminha? Preste atenção nas lições estoicas a seguir, principalmente a última, que pode mudar tudo para você. Vamos lá. Tropeçar na mesma pedra já deve ter acontecido com você. Você enfrenta um problema, tenta agir da maneira certa, mas no fim acaba exatamente no mesmo ponto. O ciclo se repete. E em vez de encontrar uma solução, você se depara com o mesmo obstáculo, como se estivesse preso em um labirinto invisível. Por que repetimos os mesmos erros? É fácil cair na ilusão de que o problema está lá fora, nas circunstâncias, nas atitudes dos outros, no excesso de distrações. Mas a verdade, embora desconfortável, é que o maior inimigo não está no mundo, está dentro de nós. Imagine caminhar numa floresta escura, galhos batem no seu rosto, você tropeça, cai, levanta, e ao passar novamente pelo mesmo lugar, tropeça na mesma raiz. Por que isso acontece? Porque você não enxerga a raiz. Sua mente está tão focada na dor da queda ou na frustração de não avançar que se distrai repetindo os mesmos padrões sem reflexão. Os estoicos falavam muito sobre isso. Para eles, repetir erros não é falta de sorte, é falta de atenção. Se não refletirmos sobre nossos próprios passos, estamos condenados a repetir os mesmos tropeços. Em vez de buscar culpados no exterior, deveríamos voltar o olhar para dentro e nos perguntar: por que estou fazendo essa escolha? Que padrão estou repetindo sem perceber? Para romper esse ciclo, o primeiro passo é identificar as armadilhas ocultas. Elas nem sempre são visíveis. Muitas vezes estão escondidas atrás de nossos preconceitos, medos e expectativas mal resolvidas. Mas, se começarmos a observar nossas ações com um olhar mais crítico, conseguiremos perceber essas raízes, essas pedras, antes de cair nelas. A chave está na reflexão constante. Por que fiz isso? Uma técnica poderosa para evitar cair nas mesmas armadilhas é a pausa consciente. Antes de tomar decisões importantes, pare, respire, analise. Você está apenas repetindo o padrão anterior ou realmente escolhendo algo novo? Se praticar essa pausa com frequência, começará a detectar essas armadilhas invisíveis antes que elas o derrubem. Em resumo, o motivo pelo qual você continua cometendo os mesmos erros não está lá fora. Está na forma como você pensa, decide e age. Rompa o ciclo da repetição inconsciente. Comece a enxergar as pedras no seu caminho antes de tropeçar nelas. Só assim você poderá avançar de verdade. Como dizia um provérbio estoico, o maior obstáculo para encontrar soluções é a cegueira provocada pela repetição dos mesmos erros. Agora, vamos falar sobre as más decisões. Alguma vez você já parou para pensar por que repete os mesmos erros tantas vezes? Não, não é azar. Não é o universo contra você. A explicação é muito mais simples. Seu cérebro é teimoso. E pior, ele adora ser assim.
Se você já se sentiu preso em um ciclo de escolhas que sabe que não te favorecem, saiba que não está sozinho. Esse comportamento repetitivo tem mais a ver com a maneira como sua mente funciona do que com alguma conspiração cósmica. Vamos entender melhor. O cérebro humano é, por natureza, um defensor do conforto. Ele prefere o que é familiar, mesmo que o familiar não seja saudável ou inteligente. Essa tendência se chama homeostase psicológica. Em outras palavras, o cérebro prefere continuar fazendo o que já conhece, mesmo que isso não leve a lugar algum. É como alguém que, após fracassar numa receita, insiste em prepará-la do mesmo jeito, esperando que, por milagre, um dia funcione, mesmo sabendo que o resultado será o mesmo. Agora, você pode se perguntar, por que continuamos insistindo em escolhas erradas? Aqui entra o conceito de justificação cognitiva. Para evitar o desconforto da dúvida, o cérebro cria desculpas que fazem a escolha errada parecer aceitável. Por exemplo, você procrastina no trabalho e se convence de que rende melhor sob pressão. Ou ainda, depois de mais um relacionamento tóxico, você se diz que foi uma oportunidade de aprendizado, quando, na verdade, apenas repetiu antigos padrões emocionais. O que acontece é que, quando o cérebro decide que o conforto é mais importante que a verdade, você entra num ciclo de repetição, mesmo sabendo que isso te machuca. Isso tem base biológica. Nosso sistema de recompensa, ligado à dopamina, reforça comportamentos, mesmo que sejam prejudiciais, simplesmente porque eles são conhecidos. Mas nem tudo está perdido. Se em algum momento você já se perguntou como quebrar esse ciclo, saiba que a filosofia estoica pode ser uma poderosa aliada. Os estoicos, esses sábios do passado que conheciam a mente humana como poucos, insistiam na importância da autoconsciência e da disciplina. Segundo eles, o verdadeiro inimigo não é o que acontece conosco, mas como escolhemos reagir. Se você conseguir dar um passo atrás, sempre que seu cérebro tentar justificar uma má decisão, começará a recuperar o controle da sua vida. É como um cão no parque. Em vez de correr atrás dele, você toma a guia e conduz. Para começar a mudar esse padrão, pratique a pausa consciente antes de decidir. Estou agindo por escolha ou estou apenas repetindo o que é confortável? Reconhecer padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Da próxima vez que cometer um erro, em vez de se criticar com dureza, trate seu cérebro como uma criança teimosa. Oriente-o com paciência, ofereça alternativas mais inteligentes. Às vezes, o primeiro grande passo para a mudança é simplesmente não ceder à pressão de repetir o que sempre fez. Como Epicteto nos lembra, só quando paramos de justificar nossos erros é que estamos realmente livres para tomar decisões sábias. Aquele lugar acolhedor, onde tudo parece sob controle, onde a previsibilidade reina e onde nos sentimos seguros em meio ao caos. Sim, é familiar. Todos nós buscamos essa sensação de conforto. Mas já parou para pensar que essa mesma comodidade, tão desejada, pode ser o seu maior inimigo? Esse refúgio confortável pode, silenciosamente, estar sabotando o seu crescimento e impedindo o seu progresso. Vamos a um exemplo. Imagine que você está dirigindo um carro em ponto morto. Você se sente relaxado, o motor ronca, tudo parece bem. Mas há um problema. Você não está avançando. Está parado, preso em uma paralisia disfarçada de conforto. Pior ainda, com o tempo, você pode se convencer de que nem precisa sair dali. Afinal, parece estar tudo funcionando. Pois bem, é exatamente isso que a zona de conforto faz. Quando você se acomoda nela por muito tempo, para de aprender, para de mudar e, o pior, começa a repetir os mesmos erros, como se estivesse preso em um looping invisível. Essa tendência de tropeçar nas mesmas pedras, de escolher os mesmos caminhos falhos, é como buscar um atalho que sempre leva ao mesmo beco sem saída.
Acomodar-se pode parecer inofensivo, mas, na prática, torna-se uma prisão silenciosa que impede seu desenvolvimento. Então, o que fazer? Primeiro, é preciso acordar desse auto-engano em que você caiu. Os estoicos já sabiam, a verdadeira mudança não acontece quando tudo é fácil. Ela floresce justamente nas dificuldades, nos desafios, quando somos forçados a sair do lugar seguro. Não se trata de esperar que o mundo ao seu redor mude. Trata-se de ser a mudança em si. E sim, mudar é desconfortável. Mas é esse desconforto que te empurra a crescer. Uma maneira de começar a sair da zona de conforto é praticando a autoobservação. Pergunte-se com sinceridade: por que continuo cometendo os mesmos erros? A resposta é mais simples do que parece. A comodidade cega você, faz acreditar que o que já conhece é suficiente, quando, na verdade, é isso que o mantém travado. Então, toda vez que sentir vontade de se acomodar, faça algo diferente, ainda que pequeno. Não é preciso mudar tudo de uma vez, mas dar pequenos passos em direção ao desconhecido. O objetivo é claro: não permitir que o conforto te mantenha parado em ponto morto. Procure novos desafios, novas oportunidades, novas lições. O aprendizado real só acontece quando você ousa ultrapassar as barreiras do que já conhece. É preciso coragem para se jogar no incerto. Já refletiu sobre quantas vezes se viu repetindo os mesmos erros? Acordar tarde, adiar compromissos, prometer começar amanhã e o amanhã nunca chega. Você se vê preso em ciclos de decisões impulsivas, como se estivesse no piloto automático. Por que isso acontece? Porque os hábitos, muitas vezes inconscientes, tomam o controle da sua vida. É como dirigir um carro no piloto automático. Tudo parece sob controle, mas sem perceber, você vai seguindo um caminho que nem escolheu conscientemente. Esses hábitos automáticos, esses pequenos gestos que repetimos sem pensar, nos mantêm presos no ciclo dos mesmos erros. Sem reflexão, continuamos a agir como sempre agimos, acreditando que é o caminho mais fácil, quando, na verdade, é uma armadilha. A filosofia estoica nos ensina justamente a sermos conscientes de nossos pensamentos e ações. Sem essa consciência, nos perdemos em decisões impulsivas e repetitivas, perpetuando padrões que não nos levam a lugar nenhum. Como mudar isso? O primeiro passo é reconhecer que você está operando no automático. Parece simples, mas é mais desafiador do que parece. É aí que entra o poder da reflexão. Parar, pensar e agir com intenção. Comece a prestar atenção nas suas escolhas diárias. Pergunte-se: isso me aproxima de onde eu quero chegar? Comece com pequenas ações. Acorde 10 minutos mais cedo, realize aquela tarefa que você vem adiando. Mude um pequeno hábito por vez. Assim, você começa a retomar o controle das suas decisões. Substitua hábitos automáticos por ações mais conscientes e alinhadas com seus objetivos. Esse processo é gradual. Não acontece da noite para o dia, mas a prática constante trará o controle de volta às suas mãos. A vida não precisa ser uma sucessão de erros repetidos. Você pode mudar o rumo, mas para isso é necessário pausar, refletir e agir de forma diferente. Só quando você se torna consciente dos seus hábitos é capaz de quebrar o ciclo. Como diziam os estoicos, a verdadeira liberdade vem quando deixamos de ser escravos dos nossos impulsos. Portanto, da próxima vez que estiver prestes a cometer o mesmo erro, pare, pense, mude o caminho. Comece a escrever uma nova história, a sua, e não a dos velhos hábitos. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você não mudar seus hábitos mudarão sua vida sem que você perceba. E agora, vamos falar sobre aprender com os erros. Já sentiu como se tivesse uma habilidade especial para cometer os mesmos tropeços repetidamente? Às vezes, parece que estamos presos em um ciclo interminável de más decisões.
Mas e se, em vez de ver os erros como fracassos, começássemos a enxergá-los como mestres? Os erros não se repetem porque somos incapazes. Eles se repetem porque não dedicamos tempo para analisá-los, entender sua origem e aprender com eles. Quantas vezes, depois de um erro, você prometeu a si mesmo, nunca mais? E pouco tempo depois, lá estava você cometendo o mesmo erro. A razão é simples. Não refletimos sobre o que nos levou até ali. Se dedicássemos um momento de atenção verdadeira, perceberíamos que cada erro traz uma lição valiosa, desde que estejamos dispostos a ouvir. Converter erros em sabedoria exige uma mudança de perspectiva. Os estoicos sempre defenderam que dominar nossos pensamentos e emoções é uma das maiores conquistas humanas. Na próxima vez que tropeçar, em vez de se frustrar, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo, o que posso aprender com isso? O que fiz de errado? O que poderia ter feito diferente? Essa reflexão transforma o erro em uma oportunidade de crescimento. Não se trata de se lamentar ou se culpar excessivamente. A filosofia estoica nos ensina que nem tudo está sob nosso controle, mas a nossa reação sim. Se o erro veio de algo fora do seu controle, aceite e siga em frente. Se foi uma falha sua, assuma a responsabilidade, aprenda e continue. Outra prática poderosa é compartilhar seus erros com alguém de confiança. Muitas vezes, estamos tão presos dentro da nossa própria cabeça que não conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. Conversar pode abrir novos pontos de vista e transformar um tropeço em um degrau para o crescimento. Não se iluda achando que erros são apenas tragédias. Eles são instrumentos de aprendizado. Se você transformar cada erro em uma lição, estará mais perto de evitar a repetição e, mais importante, estará cada vez mais próximo da pessoa que deseja se tornar. Então, da próxima vez que errar, em vez de se perguntar por que eu falhei, pergunte: o que posso aprender com isso? Os erros não são quedas, são degraus na construção do seu sucesso. Não se iluda com a ideia de que o problema está lá fora. Como ensinam os estoicos, o verdadeiro controle está nas nossas emoções e reações. E por fim, pare de confiar na velha desculpa de que desta vez será diferente. Não será, a menos que você realmente mude. A diferença não está nos planos, está nas ações. Como diziam os antigos, quem não muda a maneira de pensar, continua tropeçando nas mesmas pedras, mesmo que as pinte de cores diferentes. Já sentiu que sua vida se complica quanto mais você tenta se agarrar a algo ou a alguém? Como se, por mais que se esforçasse, tudo escorresse pelos seus dedos, trazendo uma onda incontrolável de estresse. E se eu te dissesse que o segredo não está em agarrar, mas em soltar? Em dar um passo atrás? Sei que pode soar como um conselho barato de autoajuda, mas acredite, soltar é um dos atos mais poderosos que você pode realizar. Dar um passo atrás, silenciar, respirar e confiar que a vida irá te chamar para avançar novamente no momento certo. Desapegar não é abandonar o que se ama, nem deixar de sentir. É entender que aquilo que você possui não deve possuir você. Quando vivemos correndo atrás de tudo, perdemos a paz que poderia ser nossa. Agarrar-se é fácil, difícil é abrir mão, mas é justamente aí que mora a verdadeira liberdade. O desapego não é uma renúncia, é uma libertação. Ao parar de se agarrar, você ganha clareza, leveza e domínio sobre si mesmo. Curiosamente, o universo nos coloca em situações onde somos forçados a parar, a esperar, a calar. Imagine uma discussão interminável. O impulso é falar mais, provar seu ponto. Mas e se, em vez disso, você desse um passo atrás e ficasse em silêncio? Não por fraqueza, mas por compreensão. O silêncio cria um espaço poderoso, um vazio que obriga o outro a se reposicionar. O verdadeiro poder não está em vencer a discussão, mas em não precisar vencê-la.
A filosofia estoica fala sobre esse desapego de forma prática, não mística. Soltar é aceitar o que não se pode controlar e focar no que está ao seu alcance. Libertar-se do peso das expectativas é um dos maiores presentes que você pode se dar. Isso não acontece de um dia para o outro. Exige prática, autoconhecimento e paciência. Mas quando você aprende a dar esse passo para trás, descobre uma paz que nada nem ninguém pode roubar. Na próxima vez que sentir o impulso de se agarrar, pare, respire e solte. Você vai se surpreender com a leveza que isso traz. Grave essa verdade. A paz verdadeira não está no que você possui, mas no que você é capaz de deixar ir. Aproveite e deixe sua marca. Dá um like e mostre que você quer evolução. Você já refletiu por que continua cometendo os mesmos erros? Não estou falando de deslizes pequenos, como esquecer uma luz acesa. Estou falando dos erros grandes, daqueles que, no fundo, você já sabe que deveria evitar. Segundo os estoicos, a raiz desses erros está em como lidamos com nossas emoções, especialmente o medo e a culpa. O medo é especialista em nos paralisar. Você até quer mudar, mas lá no fundo tem medo de falhar novamente. Esse medo sutil te faz hesitar, agir impulsivamente ou pior, evitar agir. É como um cão maltratado que, diante de qualquer situação semelhante, treme de medo, mesmo sem perigo real. Assim, giramos em círculos presos à estagnação. O medo não desaparece com promessas vazias. Ele precisa ser enfrentado conscientemente. Como os estoicos ensinam, não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas controlamos a maneira como reagimos. Se o medo dirige suas ações, você inevitavelmente repetirá os mesmos erros. E se o medo te paralisa, a culpa te afunda. Quantas vezes você errou e, em vez de aprender, se puniu de maneira tão severa que mal conseguiu se levantar? A culpa, quando mal administrada, se transforma num peso que te arrasta ainda mais para baixo. O segredo é simples, mas poderoso. Em vez de se afundar em culpa, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso agir melhor da próxima vez? Medo e culpa são inevitáveis, mas o poder que você dá a eles não precisa ser. Pratique o que os estoicos chamavam de indiferença racional. Reconheça suas emoções, mas não permita que elas ditem suas ações. Aceite o que está fora do seu controle e foque no que depende de você. Quando medo ou culpa tentarem te dominar, respire fundo. Lembre-se, esses sentimentos são passageiros. Eles não definem quem você é. Se cair, levante-se. Se errar, aprenda. Essa é a chave para romper o ciclo dos erros. Quantas vezes você já se pegou dizendo, fiz de novo? Aquele erro que você sabia que deveria evitar, mas ainda assim cometeu no impulso. A verdade é simples. O problema não é falta de inteligência, é falta de pausa. Agir no calor do momento é como dirigir a toda velocidade e ignorar uma curva fechada. A impulsividade nos condena a repetir os mesmos erros. Os estoicos sabiam disso muito bem. Eles praticavam o que chamavam de pausa reflexiva. Antes de agir, pare, respire, pense. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? E se eu não fizer, o que muda? Não precisa ser uma longa meditação ou uma análise complexa. Basta poucos segundos de consciência, e esses poucos instantes podem mudar completamente o curso da sua decisão. Outra técnica poderosa é visualizar as consequências antes de agir. Vai fazer uma compra por impulso? Pense, esse gasto vai me trazer prejuízo depois? Vai falar algo no calor da raiva? Imagine o impacto que suas palavras podem causar. Visualizar antes de agir ensina a pesar as consequências com sabedoria. Além disso, cultivar a gratidão também ajuda a conter impulsos. Muitas vezes, agimos por impulso porque sentimos falta de algo.
Mas, ao sermos gratos pelo que já temos, essa ansiedade diminui. O desejo de agir precipitadamente perde força. Em resumo, pausar antes de agir é uma arte. Uma pequena pausa pode te livrar de grandes arrependimentos. A vida não é uma corrida de velocidade. É uma maratona. Quem sabe parar, refletir e agir com propósito vai muito mais longe. Você é capaz de refletir sobre seu propósito? Deixe nos comentários. Eu tenho um propósito. E admita que vai longe. Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros, mesmo querendo mudar? Não é azar, não é destino, é a história que você conta para si mesmo. Se você se vê como um fracassado, adivinhe, suas decisões, conscientes ou não, vão reforçar essa imagem. E não porque seja verdade, mas porque é o que você acredita. As crenças que carregamos, muitas vezes sem perceber, moldam o caminho que trilhamos. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar essa história. Não se trata de virar um otimista ingênuo e fingir que tudo é perfeito. É sobre mudar o significado que você atribui aos seus tropeços. Se você enxerga seus erros como o fim, continuará preso no ciclo. Se vê como o aprendizado, ajustará a rota a cada tropeço. Os estoicos nos ensinaram que as dificuldades não são maldições, mas oportunidades disfarçadas. Não é o erro que define quem você é o que você faz depois dele. Imagine um piloto de avião corrigindo a rota durante o voo. Cada ajuste é essencial para chegar ao destino. Sua vida funciona da mesma forma. Cada erro é um sinal de que você precisa ajustar o caminho. Identifique a narrativa que tem te limitado. Reescreva a sua história. Você é o protagonista. Não importa quantas vezes caia, o que importa é quantas vezes decide se levantar. Mude a maneira como fala de si mesmo para si mesmo e verá que suas escolhas, seus resultados e sua vida também mudarão. Você não é os seus erros. Você é a história que escolhe construir a partir deles. E se você chegou até aqui, parabéns! Isso prova que você realmente quer evoluir. E se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e continue sua jornada de crescimento. Até a próxima!